Seja bem-vindo ao Qualos Podcast. Este é o único programa que reúne os principais nomes da gastroenterologia, da endoscopia e diversas outras especialidades para discutir os temas mais relevantes e inovadores da medicina do aparelho digestivo. Nós aqui valorizamos um conteúdo de qualidade e, ao longo dos episódios, nós estamos compartilhando experiências, desafios e soluções que impactam diretamente na vida dos pacientes e dos profissionais da área da saúde. Nós estamos abordando temas como o tratamento das doenças gastrointestinais, as novidades em pesquisa, tecnologia, inovações, e é claro, além de discussões sobre a evolução da medicina e o impacto dessa evolução na sociedade. A nossa primeira temporada sobre câncer coloretal já teve uma repercussão incrível e agora nós estamos iniciando a nossa segunda temporada. Aqui, nós decidimos abordar um tema que também tem um grande impacto na saúde pública. Esse tema é a obesidade. É claro que o nosso foco aqui é o aparelho digestivo e nós falamos muito sobre endoscopia. Então, nesses próximos 4 episódios, nós vamos falar sobre o papel da endoscopia no tratamento dessa doença, da obesidade. Entre os principais tópicos que nós vamos explorar aqui hoje estão a obesidade, quais as principais possibilidades endoscópicas e cirúrgicas para o seu tratamento, qual a importância da endoscopia pré-cirurgia bariátrica, o que é importante descrever numa endoscopia pós-cirurgia bariátrica, e também nós vamos abordar qual o papel da endoscopia nas complicações da cirurgia bariátrica. Para isso, nós contamos com nomes importantes aqui da endoscopia e também da área da cirurgia bariátrica e metabólica. Logo a gente vai falar aqui com o nosso convidado e apresentar o nosso convidado para vocês. Antes de começar a falar sobre esses temas, nós precisamos aqui já revelar para vocês uma novidade bem importante, porque nós temos um novo integrante fixo aqui nesse time, né? Depois de uma longa negociação, né, Ari, nós conseguimos uma contratação aí para essa segunda temporada. E esse novo integrante já esteve aqui conosco em alguns outros episódios como convidado. E agora, com muito prazer, ele faz parte do time do Qualos Podcast. Eu vou começar me apresentando para você que ainda não me conhece. Eu sou o Gabriel Leão, eu sou médico gastroenterologista e endoscopista do Hospital São Lucas da PUC, aqui em Porto Alegre. E sou professor da Escola de Medicina da PUC, Rio Grande do Sul, e também preceptor do Centro de Ensino e Treinamento e Endoscopia. Eu vou passar a palavra para o Ari se apresentar e depois passar a palavra para o nosso novo contratado. Aí, Ari. Tá bem. Então, meu nome é Ari Leão, sou médico gastroenterologista e endoscopista, chefe de serviço de gastroenterologia e endoscopia do Hospital São Lucas da PUC, diretor técnico da Coloprocto, Clínica do Aparelho Digestivo. E aí vamos desfazer esse mistério agora, então, né? E vamos passar para o nosso mais novo integrante. Então, seja muito bem-vindo e te apresenta para o público, então. Obrigado pela apresentação. Gostei tanto do Qualos Podcast que acabei aceitando, né? Depois de uma longa... Não foi fácil, né? Não foi fácil. Não, agradeço muito, acho que é um grande canal, realmente tem um potencial enorme e a gente tem tudo para discutir muitos assuntos aqui, da parte endoscópica, da parte gastrointestinal. Como o Gabriel falou e comentou no início, acho que é um assunto muito importante. Vou me apresentar então primeiro, né? Mauro Maia, eu tenho um nome comprido, mas Mauro Maia só tá bom, meu nome é artístico aí, né? Sou médico gastroenterologista, endoscopista, atuo no Hospital da PUC, no serviço do Hospital da PUC e no Moinhos de Ventos, né? Trabalho como preceptor desses dois serviços na PUC do Centro de Treinamento de ambos. Gosto muito do assunto de endoscopia, então cada vez mais tento me aprofundar bastante nesses assuntos. E sejam bem-vindos ao canal aí, eu acho que é importante a gente manter esse contato. Muito bem, os integrantes fixos aqui da mesa para os próximos episódios e temporadas devidamente apresentados. E agora eu vou me dirigir para você que está aqui nos escutando, né, aí no Spotify, ou nos vendo no YouTube, ou nas redes sociais, para que você
consiga se engajar cada vez mais nesse projeto, nos apoiar aqui na realização desse projeto, que vem trazendo tanta informação de qualidade voltada para a medicina do aparelho digestivo. Nós pedimos que vocês curtam aí os nossos conteúdos, que se inscrevam no canal e que tentem interagir ao máximo. Nós estamos abertos totalmente à interação aí no que nós falarmos aqui. Se você concorda, se você discorda, o que nós queremos saber é a sua opinião nos comentários aqui desses episódios, tá? Nós contamos muito com a participação de vocês e a participação já tem sido bem grande. Nós vimos isso no primeiro episódio, tenho certeza que no segundo episódio não vai ser diferente. Muito bem, agora, antes de nós começarmos a conversar sobre os nossos temas aqui já descritos, nós vamos para uma parte importante, que é conhecer o nosso convidado do episódio de hoje. Nós temos o prazer aqui de receber, né, um nosso parceiro e amigo aí do dia a dia de trabalho, né, e um cirurgião muito qualificado, que é o Luiz Henrique Capaverde, né? O Luiz, ele é cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia bariátrica e metabólica. Também é preceptor do serviço de residência em cirurgia geral e do aparelho digestivo lá no Hospital São Lucas, né? O lugar onde nós compartilhamos aí muitas discussões, pacientes e contamos aí com a excelente qualidade dele aí no dia a dia. Luiz, seja muito bem-vindo ao Qualos Podcast. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É uma grande honra estar aqui com grandes nomes, né, da gastroenterologia, da endoscopia. E como tu mesmo mencionou, Gabriel, a gente faz essa parceria no dia a dia, né? Aqui a gente é uma extensão quase que do nosso dia a dia. Isso facilita um pouco, né, a nossa conversa aqui também, né? Com certeza. E para quem não me conhece, sou o Luiz Henrique, como tu falaste, eu sou cirurgião geral do aparelho digestivo. Na minha formação, eu acabei focando também na área de cirurgia bariátrica, né? Que eu acho que é uma área que a gente consegue efetuar um grande impacto na vida dos pacientes. A gente tem um impacto muito positivo ao tratar a obesidade, né? É uma grande transformação na vida dos pacientes e foi um pouco por isso que eu acabei escolhendo essa área. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Tu já tinha isso como ideia quando estava fazendo formação ou isso surgiu depois na residência de cirurgia geral e aparelho digestivo? As coisas foram acontecendo. Eu fiz a cirurgia geral, confesso que eu não tinha muita certeza da área que eu ia seguir, eu acabei indo um pouco para a vida e trabalhei um pouco. Claro. E durante essa fase eu acabei percebendo uma vocação aí para o aparelho digestivo, gostava de desafios, né? Então eu acabei escolhendo um pouco mais essa área. Acabei fazendo a formação em cirurgia do aparelho digestivo para focar em procedimentos de maior porte, para ter contato com cirurgias maiores. E dentro da cirurgia do aparelho digestivo, a gente acaba tendo bastante contato com a cirurgia bariátrica, né? Que é uma área que me fascinou muito. É uma cirurgia muito técnica e que a gente consegue efetuar grandes transformações na vida dos pacientes e eu acabei focando mais nessa área. Muito bom, muito bom. Ari, vou te trazer para a conversa já, falando que, claro, nós temos um monte de assuntos aí a discutir nos próximos episódios e assuntos muito interessantes. Nós, de novo, agora vamos entrar num novo tema e num tema que traz muita discussão. Talvez 4 episódios sejam realmente muito pouco, né? A gente sempre fala isso, mas é verdade. Torna pouco, o tempo que a gente tem nos episódios é pouco, porque tem muita coisa para ser discutida, seja em endoscopia, seja em cirurgia, seja do que a gente discute no dia a dia, o que a gente pode trazer aqui como discussão e aprendizado ou trocar experiências aqui. E eu vou começar aqui o nosso primeiro episódio da segunda temporada te pedindo para te explicar um pouco para o público que está nos assistindo por que nós escolhemos a obesidade como tema central para a nossa temporada. Bom, então vamos lá, vamos dar abertura a essa nossa mesa e as nossas discussões, mas para contextualizar um pouco, a obesidade é um enorme problema de saúde pública. Mundialmente, hoje, se estima que 600 milhões de pessoas estejam obesas. E no nosso país, os últimos estudos, os últimos levantamentos epidemiológicos têm nos mostrado que mais da metade da população tem ou sobrepeso ou obesidade e cerca de 17% da população adulta brasileira está obesa. A obesidade, lê-se um índice de massa corporal maior do que 30. E tem uma característica nisso, que a gente está vendo que a população de adultos jovens
ela está exponencialmente ficando mais obesa. A ponto de que os estudos já nos apontam que para 2030, que 2030 está logo ali, a gente vai ter 30% da população brasileira obesa. Tá? Então, é um problemaço. Tá? A obesidade, ela só perde para o tabagismo como causa modificável, né, que leva ao aumento de mortalidade. Então, vejo o tamanho do problema da obesidade. E eu vou dar início aqui à nossa discussão, então, já que a gente já contextualizou, né, chamando o Luiz para a conversa. Claro. E a gente sabe que durante a avaliação, né, para uma cirurgia de obesidade, uma das ferramentas que a gente utiliza é a endoscopia digestiva alta. Perfeito. Certo? E aí eu queria ver contigo, porque é controverso esse assunto, tá? Como é que tu enxerga a questão da realização de rotina da endoscopia digestiva alta no pré-cirurgia bariátrica? Tá? O que tu acha, né, quanto ao que é colocado nos guidelines, né? Se a gente for ver o guideline da Sociedade Americana, ele não leva em consideração se fazer em todos os pacientes, né, e sim em pacientes sintomáticos. Se a gente for se basear no guideline da Sociedade Europeia, aí já é um guideline que se posiciona como todo paciente que vai ser submetido à cirurgia bariátrica ser submetido à endoscopia digestiva alta pré-operatória para avaliação. Então, eu queria ver contigo o que tu acha que está nesse contexto e o que tu acha que se aplica melhor à nossa realidade, ao Brasil. E eu já vou aproveitar para acrescentar mais um pedido aí ainda, nesse do Ari, que é o seguinte, para te contextualizar para as pessoas que estão nos escutando, porque a gente tem pessoas de diversos nichos nos ouvindo, às vezes o acadêmico de medicina, às vezes tem o residente de uma área que não está tão habituada como nós estamos, às vezes com a própria cirurgia bariátrica. Quais são as principais opções que existem assim de terapia cirúrgica para obesidade? E depois, claro, a gente entrar nessa questão específica da indicação da endoscopia pré-cirurgia bariátrica, porque é importante a gente falar aqui, e eu me dirijo para quem está nos ouvindo, aqui nós vamos tratar a obesidade nesses episódios com muita seriedade, né? Porque essa é uma doença complexa, essa não é uma doença simples, como pode estar muitas vezes, né, nas redes aí, um tratamento milagroso para a obesidade, coisas que podem ser simples, e a gente sabe que ela não é simples, ela é uma doença complexa e merece ser tratada como tal. Então é importante que as pessoas entendam o contexto e como se indica cirurgia para esses pacientes, de forma geral, e quais cirurgias que são indicadas hoje em dia e as principais. Perfeito. Bom, como tu mesmo mencionaste muito bem, a obesidade é uma doença complexa, crônica e incurável, né? A gente tem que ter isso em mente quando a gente vai indicar um tratamento para o paciente, que nós devemos sempre pensar no longo prazo, né? O resto da vida daquele paciente, como aquele tratamento vai impactar na saúde do paciente, tá? Entrando nas técnicas cirúrgicas, a gente atualmente faz geralmente 2 técnicas, são as mais utilizadas no mundo. Nós temos mais técnicas de cirurgia, né? Mas as principais são a manga gástrica, o sleeve gástrico e o bypass gástrico, né? No mundo, a mais utilizada é o sleeve, tá? Que é uma técnica um pouco mais recente. E o bypass ele ainda é a técnica mais utilizada no Brasil, tá? Para o pessoal que não é da área médica e que está ouvindo, o sleeve ele consiste num grampeamento vertical do estômago. Nós realizamos um grampeamento da parte do fundo gástrico e nós realizamos a retirada de 80% do estômago do paciente, né? Então, há uma redução do tamanho do estômago do paciente, confeccionando um novo tubo gástrico. Já no bypass, como o nome diz, né, um bypass gástrico em Y de Roux, nós realizamos a redução do tamanho do estômago. Esse estômago ele fica um pouco menor que no sleeve, ele tem de 30 a 50 ml, mais ou menos. E a gente faz, então, uma anastomose. Nós levamos uma alça de intestino e fazemos um desvio do trânsito. Fazemos uma costura desse novo estômago com o intestino, tá? Fazendo uma nova anastomose. Essas são as 2 principais técnicas que nós fazemos atualmente para a cirurgia bariátrica. E entrando no questionamento do Ari, em relação à endoscopia pré-operatória, a gente sabe que é um tema que pode ser controverso entre as sociedades, né? Mas nós aqui acreditamos ser um exame muito importante porque ele nos dá informações
que podem impactar na escolha cirúrgica para o paciente, tá? A endoscopia pré-operatória ela vai nos permitir avaliar a saúde desse estômago. O paciente tem úlcera, ele tem alguma lesão pré-maligna, o paciente tem um leomioma, um giste. Isso são informações que a gente considera interessante saber antes da cirurgia. O paciente tem refluxo, tem estigmas de refluxo gastroesofágico, ele tem uma hérnia de hiato, esofagite, Barrett. Isso também implica diretamente na escolha da técnica, porque nós sabemos que o sleeve, por exemplo, por ser uma câmara gástrica de alta pressão, ele tende a piorar um pouco o refluxo em quem já tem. Então, isso também impacta na avaliação pré-operatória. E um outro tema que é um pouco controverso, mas nós achamos também importante, a avaliação e identificação da infecção pelo H. pylori previamente à cirurgia. Porque esse estômago excluso no bypass, ele não vai ficar passível de avaliação endoscópica no pós-operatório. Então, nós gostamos de avaliar. Claro que algumas sociedades pregam que isso não é custo-benefício, né? Mas realmente tem um impacto positivo na escolha da técnica e no acompanhamento do paciente no longo prazo. Claro, ainda mais considerando a técnica mais utilizada no Brasil, onde, claro, acaba deixando parte do estômago excluso, né? Exato. Então, talvez realmente isso tenha, né, uma relevância ainda mais importante no nosso meio. Mauro, o que tu acha quanto a essa questão do uso da endoscopia e também aborda para nós um pouco sobre a importância da endoscopia, né, para o preparatório, né, no pré-cirurgia bariátrica, e o que tu considera importante, relevante nós estarmos atentos aí? Acho que o Luiz colocou muito bem, Luiz. Entrando um pouquinho no assunto da introdução ali que o Ari comentou, desses 600 milhões de pessoas mundialmente, só estima-se mais ou menos que 1% consegue atingir o sistema de saúde para buscar tratamento. Então, vocês veem qual a dificuldade, o quão é difícil ter um atendimento médico para tratamento da obesidade. Eu acho que o ponto importante antes de entrar na endoscopia é realmente a doença, a obesidade como uma doença crônica, e que o paciente não vai fazer só um tratamento na vida, né? Então, vai fazer vários tratamentos. Às vezes, os pacientes vêm com muitos tratamentos já, com medicação, né? Tudo isso. Esses pacientes obesos, eles costumam utilizar muita medicação, né? Principalmente anti-inflamatória. Os pacientes costumam ter alguma lesão por causa do peso, de coluna ou de joelho. Então, é fundamental, mais uma vez, a endoscopia, perfeito, como um meio de a gente fazer algum diagnóstico. Muitas vezes a gente pega úlceras, uma gastrite erosiva, uma gastrite mais... que às vezes até podem contraindicar, assim, temporariamente, o tratamento cirúrgico, né? Então, essa é a importância. Entrando no gancho da endoscopia, então é fundamental a gente ter um padrão, vamos dizer assim, um diagnóstico do paciente, como está esse estômago mesmo, como é que está o status Helicobacter pylori, né, desse paciente. E entrando um pouco no sleeve, comentaste, cada vez mais se faz sleeve. Eu tenho visto que eu acho que vai ser a cirurgia que vai passar realmente o bypass. Comentaste que o bypass no Brasil ainda é a mais realizada na América Latina, mas no mundo o sleeve já é a mais utilizada. Mas eu acho que aqui no Brasil a tendência é acontecer, porque eu acho que tecnicamente é um procedimento muito mais tranquilo, vamos dizer, entre aspas. Não, nada é tranquilo na cirurgia, né? Mas, assim, um pouco mais... objetivo, né? Não tem muito trabalho. Mas é fundamental avaliar bem esse paciente quanto ao refluxo. Exato. Então, a endoscopia é fundamental. A gente vê pacientes com hérnia, até hérnias significativas, que não costumam ter, assim, apresentar muitos sintomas, porque ou já está tratando. Exato. E eu vejo o paciente, às vezes, com um pouco de receio, paciente bariátrico que vai fazer uma cirurgia, tem um pouco de receio de falar os sintomas um pouco. Sim. A gente tem, a gente faz aquela avaliação pré-exame e o paciente dá uma segurada. E quando a gente faz o exame, tem muita evidência de esofagite ou de refluxo. Esofagite C e D, às vezes, ou até um Barrett. Sim, às vezes o paciente já vem muito motivado para realizar o procedimento. Ele quer fazer e quer que o exame esteja negativo. Exatamente. Então, isso é muito importante, a gente realmente avaliar bem nesses pacientes, porque a gente tem visto vamos dizer assim, sintomas de refluxo muito significativos, e a doença do refluxo vindo
de Exato. forma secundária muito importante nos pacientes com sleeve. Sim. E talvez, que é uma pergunta que eu faço para ti, tu achas que isso, primeiro, é mais a longo prazo que a gente vê esse refluxo acontecer de imediato, né? E quais as alternativas se acontecer o refluxo pós-sleeve, né? Vamos dizer, a gente faz o exame pós e o que a gente pode fazer além do tratamento médico? A gente pode, eventualmente, até converter esse paciente para cirurgicamente, vamos dizer assim? Sim. Bom, o sleeve, quando nós realizamos, como tu falaste, é uma cirurgia tecnicamente parece um pouco mais atrativa, mas tem suas nuances, né? Tem que ser muito bem feita, porque a má técnica do sleeve também é uma causa do refluxo, né? Se esse sleeve não for bem feito, bem confeccionado, ele também se torna uma cirurgia refluxogênica e com potencial de recidiva de peso maior, né? Quando nós realizamos esse grampeamento longitudinal do estômago, nós perdemos alguns dos mecanismos anti-refluxo, né? Aquelas fibras oblíquas, a gente faz um grampeamento, a gente interrompe um dos mecanismos importantes anti-refluxo do ângulo de His, né? Isso associado ao fato do estômago ter uma pressão maior, né? A gente diminui o estômago, ele vai ter uma pressão maior. Então, se o paciente já tinha refluxo antes da cirurgia, com estigmas de doença do refluxo, uma esofagite C e D, enfim, às vezes até Barrett, né? Porque também é mais associado à obesidade, esse refluxo vai piorar no pós-operatório. O que a gente vê na rotina, né, no dia a dia, é que após perder peso, existe uma tendência a melhorar o refluxo. O paciente perdeu peso, teve o sucesso na sua perda de peso, porque a obesidade ela também é associada a refluxo. Então, existe uma tendência a haver alguma melhora no refluxo. Mas, quando o sleeve é mal indicado no pré-operatório, o paciente já tem uma doença do refluxo grave, provavelmente ele vai persistir com a doença do refluxo, né? Tanto que, nesses pacientes, a gente prefere já escolher o bypass, né? E muitas vezes fazer a correção de uma eventual hérnia de hiato no mesmo procedimento, né? Claro. Eu vejo hoje no Brasil, na nossa realidade, como a endoscopia pré-operatória ela sendo mandatória. Tá? A gente vê que a questão da americana, né, dos guidelines americanos, leva muito em conta a questão da custo-efetividade, que para eles realmente o custo é muito alto, né, em saúde, e eles levam muito em consideração isso. Mas a gente, no nosso próprio dia a dia, a gente vê, como o Luiz falou, vários pacientes que há a opção de mudança de técnica, porque Perfeito. tem Com refluxo certeza. severo e isso leva a mudança de técnica. Paciente com Barrett leva a mudança de técnica e não raro a gente encontra lesões que são, inclusive, lesões malignas precoces. Então, a gente tem vários exemplos ao longo desses anos, trabalhando com endoscopia bariátrica pré-operatória, onde a gente encontrou lesões, e elas não são insignificantes. Elas estão presentes, os estudos mostram, de 0,1% a 0,5%, a depender do estudo. Então, elas estão presentes. E elas são verdadeiramente uma catástrofe. Se tu não fizer a endoscopia e operar um paciente desse. Exato. E aí tu pensa assim, mas vou encontrar uma lesão a cada 300 endoscopias. Mas quanto tratamento disponível no nosso dia a dia tem um NNT parecido? Claro. Então, assim, então quando a gente pega ali o resultado disso, não resta dúvida que a endoscopia ela é mandatória no pré-operatório. E aí se torna mais importante ainda que as pessoas que fazem endoscopia tenham em mente que se esse paciente vai ser submetido a um bypass, que esse paciente vai ter uma parte importante do estômago excluso, onde a gente não vai ter acesso àquela região, salvo com indicações precisas. Então, se a gente já tem que ter um cuidado redobrado para todos os exames, a gente sabe a dificuldade que e o quanto se detecta menos do que deveria, né, lesões precoces gástricas, a gente já tem que redobrar esse cuidado para todos os pacientes. Isso tem que ser ainda mais forte nos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia bariátrica, né? A gente não pode ter chance de deixar passar uma lesão precoce que vai ficar exclusa
e a gente não vai poder mais abordar. Perfeito. O paciente que vai fazer um bypass e vai fazer um exame pré-operatório, o exame de endoscopia é fundamental e vai ser o exame da vida dele. Exato. Vai ser o único exame da vida dele. Vai ser a chance de ver o estômago da última Exato. vez. Não é entrar lá, fazer a biópsia para pesquisar o HP e vamos exatamente. embora. Não. Isso é uma É coisa avaliar muito esse importante. estômago Eu acho que muito se bem é alguma avaliado, coisa né? para ficar aqui do pré-operatório, é isso. Exato. E algumas vezes a endoscopia faz diagnósticos de lesões que não são sintomáticas, que o Ari falou. Né? Até lesões duodenais. Por exemplo, eu tenho um caso de uma paciente com uma lesão duodenal, que foi diagnosticada com um pré-operatório. Exato. O cirurgião acabou fazendo um sleeve e a gente fez poder depois o manter a tratamento. avaliação. Manteve a anatomia e tudo mais. Perfeito. Então, isso é fundamental. Então, assim, eu acho que a gente já chegou à conclusão que acho que é um pré-operatório. Eu gostaria de Consenso. puxar um gancho até em relação a esse assunto, que a técnica, pelo que nós estamos falando aqui, a técnica a escolha da técnica, ela passa por muitas variáveis que são complexas, né? Então, alguns pacientes, às vezes, eles vêm com... É importante também a opinião do paciente, ouvir o que o paciente já estudou, a gente sempre escuta, né? Mas a decisão da técnica cirúrgica, ela é do cirurgião, porque quem estudou para definir o que é melhor para o paciente no longo prazo e quais patologias que vão ser mais ou menos afetadas por um bypass, um sleeve, isso é o cirurgião, e junto com a outra equipe, com a equipe que vai definir. E evoluindo assim, agora a gente já chegou ao nosso consenso de pré-operatório, né? Tem alguns casos, né, Luiz, que a endoscopia tem um papel no transoperatório, né? Então, para o cirurgião, o que ajuda a endoscopia no transoperatório? Quais são os momentos, assim, e os casos que a gente pode auxiliar o cirurgião? Já estamos chegando na cirurgia agora. A gente já está indicando a cirurgia, agora a gente está chegando na cirurgia. A endoscopia no transoperatório, ela tem um benefício, digo que inclusive alguns serviços usam de muita rotina, né? A gente acaba indicando mais de exceção, mas em alguns casos mais desafiadores, onde a gente vai ter uma revisão de uma cirurgia prévia, né? Ou a gente quer ter certeza se nós estamos lidando com um estômago que ele tem alguma lesão pré-maligna ou que ele tem alguma doença que nós estamos realmente ressecando aquela lesão. Se nós queremos incluir um giste num sleeve, por exemplo, ou se a gente quer fazer alguma outra terapêutica no transoperatório, ela tem muita validade. E aí entra a multidisciplinaridade mesmo, né? Daí a gente está cada vez mais próximo com o endoscopista, com o cirurgião. Essa multidisciplinaridade já começou lá atrás, né? Quando a gente estava indicando essa cirurgia, porque, como eu já falei, é uma doença muito complexa e a indicação cirúrgica é complexa, não é simples, né? A gente precisa de uma série de informações para o cirurgião tomar a melhor decisão, seja o cirurgião, ou seja até o tratamento endoscópico da obesidade, que a gente vai ter a oportunidade de falar mais nos próximos episódios. O tratamento medicamentoso também, que a gente não vai abordar tanto aqui, mas que já vem aí aparecendo cada vez mais, né? E já é realidade. Mas, claro, então, de forma multidisciplinar, a gente pode abordar esse paciente no pré, no operatório. E aí entra um papel da endoscopia no pós-operatório. E aí sim, Perfeito. A endoscopia tem um baita papel no pós-operatório da cirurgia bariátrica, né? Perfeito. E como é que tu faz? Deixa eu fazer já botar o Mauro. Eu vou fazer só um parênteses rapidinho para a gente, já que a gente introduziu a obesidade, né, Luiz? Eu acho que e a gente está entrando na cirurgia, né? O paciente está na cirurgia. Ele está fazendo endoscopia transoperatória. Antes do pós, comenta com a gente assim as principais indicações, quando é que a gente opera. Perfeito, né? Perfeito. Para depois a gente ter um pouquinho do espaço endoscópico, depois mais Perfeito. Tarde nos outros episódios. Boa. A gente vai só para a gente dar essa introdução. Sim. E aí tu podes aí, eu acho que entrar na questão do pós. Perfeito. E eu tenho já uma pergunta daí na sequência do pós. Então, assim, atualmente nós indicamos a cirurgia bariátrica para pacientes portadores de obesidade grau 3, IMC acima de 40, ou pacientes portadores de obesidade grau 2, o índice de massa corporal acima de 35, com comorbidades relacionadas à obesidade. Essas comorbidades são pressão alta, diabetes, gordura no fígado, refluxo, apneia do sono. Poderia citar colesterol, diversas comorbidades, né? Doenças articulares, que também são muito associadas à obesidade.
Essas indicações, elas são de 1991. Elas têm mais de 30 anos, né? Então, nesses últimos 30 anos, muito evoluiu da cirurgia e muito se estudou sobre os benefícios da cirurgia, o impacto positivo da cirurgia na sobrevida e no controle de comorbidades associadas à obesidade. E aqui eu saliento principalmente o diabetes mellitus tipo 2, né? Então, após inúmeros estudos de eficácia em populações com IMC mais baixo, a Sociedade Mundial de Cirurgia Bariátrica se reuniu recentemente e nós temos novas indicações de cirurgia bariátrica que vão nos permitir, em um futuro breve, a ampliar a indicação de cirurgia bariátrica para pacientes com IMC mais baixo que tenham doenças associadas. Tá? Interessante. Boa. E em relação entrando no pós agora, a gente consegue fazer uma endoscopia. Qual é a indicação de uma endoscopia num pós-operatório imediato? Assim, quais são as indicações? Eu digo pós-operatório imediato dentro de uma semana. O paciente operou, está internado ainda. Sim. Bom, o paciente, se ele está internado, a gente não costuma indicar uma endoscopia, uma vigilância endoscópica, né, tão precoce de rotina, né? Mas caso o paciente tenha alguma intercorrência, né? Hoje em dia, as intercorrências em cirurgia bariátrica elas são muito baixas, são menores do que 1%. A mortalidade de uma cirurgia bariátrica, para você ter uma ideia, ela é semelhante à cirurgia de vesícula, de retirada da vesícula, né? Só que são coisas que podem acontecer e por isso é importante a multidisciplinaridade, a gente ter o apoio do endoscopista, das outras especialidades para trabalhar junto, né, para resolver essas situações juntos. Dentro das complicações da cirurgia bariátrica, a endoscopia é fundamental, porque as técnicas de endoscopia intervencionista, elas evoluíram de tal maneira que muitas vezes elas evitam que a gente reopere o paciente. Então, eventualmente, o paciente pode apresentar uma fístula, né, que é uma complicação rara, mas pode acontecer, que é uma falha de cicatrização, seja por uma questão de cicatrização ou de técnica na região da anastomose, né? Isso no bypass visível é um pouquinho diferente. E esse paciente pode, eventualmente, requerer uma nova cirurgia, mas a endoscopia ela pode nos ajudar muito, né? E vocês sabem... E se ele dissesse que a endoscopia não era importante, a gente ia correr da mesa, né? A gente está em 13 e ele é um só, então a gente está na vantagem. Mas acho que é fundamental, né, essa questão. A gente sabe também no dia a dia o quanto é difícil reabordar cirurgicamente um pós-operatório recente, né? Então é muito difícil tu fazer uma abordagem cirúrgica, por vezes tem uma zona isquêmica e às vezes quanto mais tu mexe, mais complicado fica. Sim. Então as abordagens minimamente invasivas, e aí entra a endoscopia, e a gente até ultimamente não tem sido tão minimamente invasivo, né? A gente já tem sido bem mais invasivo que há algum tempo atrás, mas eu acho que é importante esse link, né? E eu acho que é muito importante o link do reconhecimento rápido da complicação. Precoce da bariátrica. Porque tudo que for detectado precocemente e a gente conseguir atuar rapidamente, nos facilita demais o tratamento, né? E é isso que a gente vai vendo. Isso, de certa forma, Mauro, é uma quebra de paradigma, né? Porque até há um tempo atrás, o que se imaginava? Bom, esse paciente está no pós-operatório imediato, né, ou precoce. Não vamos mexer. Não vamos entrar. Sim. O cirurgião chamou para endoscopia, nem pensar. Não vou bota entrar. Ar aí que vou não. entrar. Vou entrar aqui. Esse paciente saiu de uma cirurgia agora, eu vou precipitar, né, a desconexão de anastomose, seja lesões maiores, ou vazamentos e tudo mais, com insuflação. Mas a verdade, o que nós temos visto com a evolução da endoscopia terapêutica e de terceiro espaço até, é que quanto mais precoce nós reconhecermos aquele paciente que está lá, às vezes no pós-operatório, que começou com um pouquinho de taquicardia, começou, né, com alguns mínimos sinais que possam te fazer pensar que está iniciando um processo de fístula ou vazamento, por exemplo, esse é um exemplo, né, de complicação, o endoscopista sim deve agir. Tá? O endoscopista deve agir utilizando, claro, de técnicas para que a gente não tenha tanta insuflação, a gente utiliza CO2, ou se o paciente estiver com via aérea garantida, né, a gente consegue entrar com água, né, fazer underwater o exame, mas há técnica, sim, para entrar precocemente, porque quanto mais precoce nós abordarmos essa complicação por via endoscópica,
maiores são as taxas de sucesso. Isso os estudos já nos mostram. Assim, já Perfeito. tem ensaio clínico, já tem meta-análise dos ensaios mostrando, né, algumas dessas intervenções. Assim. Então, isso é, sim, uma quebra de paradigma dentro da endoscopia que nós vemos nos últimos anos. Isso vale tanto para a questão da fístula, né, do link, quanto vale também para a questão das estenoses, né? Perfeito. Então, a abordagem precoce das estenoses, porque a estenose também, se você aborda ela precoce e resolve, diminui a chance da própria fístula, porque a estenose aumenta a pressão nas Aumenta a câmaras. pressão. Então, acho que é fundamental e às vezes está associado, né? Às vezes a causa base, e muitas vezes, é a estenose ou rotação, né? A estenose no bypass, a rotação no sleeve, e ela leva a fístula. Então, e aí tu tem que resolver as duas coisas, e quanto mais precoce, melhor. E lembrar que esse paciente pré-operatório, ele tem uma obesidade e ele é um paciente normalmente, não são todos, mas normalmente tem alguma desnutrição. Exato. Né? Então, esse paciente não está bem equilibrado nutricionalmente. Exato. Então, isso, qualquer chance que a gente der, assim, de muito tempo esperar, é pior para uma cicatrização. Se a gente tem um defeito, se a gente de parede, né, com informação de fístula na própria torção, ou, né, a gente não quer que isso permaneça, né, que se mantenha. Então, a desnutrição, ela mantém esse paciente sem uma cicatrização adequada. Então, isso é importante, né? Perfeito. Na questão, então, assim, a gente viu que realmente endoscopia logo no pós-operatório. Está muito bem, né? Sim. Sangramento pode acontecer, né? Lembrar, pode acontecer um acontecer. sangramento, né? Eu já tive alguns casos que a gente viu o coto de vaso na anastomose. Isso pode acontecer. A gente tem técnicas endoscópicas que fazem uma hemostasia adequada, né? Normalmente é um quadro mais drástico, o paciente tem um choque, né? Pode fazer um choque hipovolêmico. Então, o papel da endoscopia nisso aí vai ser bem importante. Tu acha que isso também é uma quebra de paradigma para o cirurgião? Porque fazendo endoscopia terapêutica em complicações pós-cirúrgicas, agora, nos últimos anos, de forma mais frequente, eu tenho visto isso, que quanto mais avança essa questão da endoscopia terapêutica no pós-operatório, mais os cirurgiões começam a se dar conta e te chamar precocemente. Sim. Que é uma coisa que, provavelmente, em muitos centros, isso não ocorra ainda, porque o cirurgião pode imaginar, com aquela experiência anterior do endoscopista, dizendo, não, esse pós-operatório eu não entro, ele pode imaginar, não, nem vou chamar o endoscopista, porque vou eu manejar aqui essa fístula, essa complicação, esse vazamento, ou o que for, de forma cirúrgica, porque nem pensa nessa possibilidade. Perfeito. Tu acha que isso é quebra de paradigma para o cirurgião também? Com certeza. A gente vê de professores mais antigos, o pessoal da escola mais antiga que já pregava, né? Não se deve insuflar o estômago depois de uma anastomose, isso vai piorar a fístula, isso vai gerar alguma complicação. E a gente vê a endoscopia agindo nessas situações, sendo fundamental, né? E melhorando o desfecho dos pacientes. A gente já atuou alguns casos que a gente deixou de operar, né? Descansei o bisturi ali pro O Gabriel ajudou com terapia a vácuo. Mas fica mais tranquilo, né? Fica mais tranquilo. Bem mais Claro, né? Tu divide responsabilidade também, de Exato. certa forma, né? Porque é um paciente difícil, né? Exato. Porque começa a ter, pode ter alguma complicação. E o paciente portador de obesidade é um paciente que a gente tem que sempre pensar que ele está em um estado inflamatório crônico, né? E ele tem uma baixa tolerabilidade para um insulto, né? Então, se a cirurgia vai tudo bem, vai tudo muito bem, o paciente vai bem e vai para casa. Mas se tem alguma complicação, a gente vê que ele deteriora muito rápido, né? Então, a equipe multidisciplinar ela tem que agir muito rápido de uma maneira muito precisa. A gente não pode ficar comendo mosca, digamos assim, né? E a endoscopia nos ajuda muito nessa situação. E Ari, e a gente só aproveitar para o pessoal que está nos escutando, acho que esse é um ótimo momento para a gente pedir isso. Você pode compartilhar e também compartilhar a sua experiência, né? No seu serviço, onde você realiza endoscopia ou você realiza cirurgia. Qual a sua opinião sobre a realização de endoscopia no paciente onde a gente suspeita que possa existir uma complicação, né, precoce? O que vocês fazem nos seus serviços, nos seus locais de atendimento, né? Para a gente também entender, né, o público que está nos ouvindo e interagir, né, conosco. Eu acho que nessa questão da complicação é um momento em que a equipe tem que estar muito unida. O cirurgião, nesses anos todos aí, eu vejo que o cirurgião tem uma certa receio em dizer, olha, eu tive essa complicação
e tal. Elas acontecem. Sim. Certo? Estatístico. Então, né? é uma estatística. É. Vai aumentando o número de sleeve, Sim. passou de 500 sleeves, A estatística acontece para vai todo acontecer. mundo. Né? Então, essa relação cirurgião, endoscopista, clínico, né, o intensivista, Nutrologia, né? a É nutrologia, importantíssimo, né? Exato. isso é fundamental. Eu acho que esse é o momento. E assumir, olha, é uma complicação e tal, até para a gente dividir um pouco isso, né? Então, assim, isso é o primeiro ponto. E, olha, aconteceu isso e tal, vamos resolver. Então, essa é a questão fundamental. Aí as coisas vão se resolver. Vai se resolver. Vai se resolver, chamar precocemente. Eu acho que esse é o grande detalhe. Porque... E o Gabriel levantou muito. Eu acho que esse é o momento agora que vai gerar muita dúvida e tal, e mandem para nós, Perfeito. que a gente responde. Eu acho que o Luiz responde depois. As complicações da bariátrica, a gente vê que assim, elas são poucas hoje. São realmente, a gente que acompanhou o início, né? Então... Inclusive, o início a própria... tinha muita estenose. Tinha muita estenose. E a própria técnica, E depois, né? Quando o pessoal mudou. botava o anel de restrição, a gente passava a semana inteira ainda de noite lá para tirar paciente que estava entalado, né? Sim. Então, assim, era muito, a técnica evoluiu muito, tudo melhorou, material melhorou, técnica, tudo. Então, hoje complica muito pouco. Só que quando complica é devastador. Sim. Quando complica, o entendimento é da difícil. cirurgia, a maneira como a cirurgia é realizada mudou muito. No início se imaginava que a cirurgia funcionava por um mecanismo mecânico, né? O estômago é pequenininho, come menos, absorve menos porque desvia e a cirurgia funciona. Com o passar do tempo, se viu que o mecanismo hormonal da cirurgia é o mais importante. Então, a cirurgia conseguiu evoluir que não precisa ter uma anastomose tão restritiva, assim, tão fechada, porque não é obstruindo o paciente que a cirurgia vai funcionar. Sim, é só um dos mecanismos. Uns pequenos mecanismos, né? O mais importante é aquela estimulação precoce do intestino distal, liberação dos hormônios, né? Do GLP-1, do GIP. Então, esses são os principais mecanismos da cirurgia. E foi nesse entendimento, nessa evolução, que a cirurgia evoluiu tanto, né? E então, hoje, o paciente ele realiza uma cirurgia rápida, com uma saída rápida do hospital, né? Isso é bem importante. Antigamente ficava 4, 5 dias no hospital, passava pelo UTI. Muito tempo. Então, isso mudou muito. E eu acho que um pouco desse medo, né, desse receio de realizar a cirurgia bariátrica, veio um pouco dessa época mais antiga, em que era um procedimento mais difícil, com uma maior taxa de complicações. Só que a cirurgia evoluiu muito, né? E hoje a gente tem muitos estudos sérios que já comprovaram a eficiência, a eficácia e a segurança da cirurgia. E o mais importante, né, melhora, todos os desfechos mostram que você ganha anos de vida, né? Hoje, a gente pegando os estudos nos mostram que um IMC acima de 40, um índice de massa corporal acima de 40, ele tem um potencial de redução de anos de vida em torno de 8 a 10 anos. E a longo prazo, né? Isso que então, não se tem dúvida do quanto tem que se conscientizar a população da questão da obesidade ser doença, e o quanto a gente tem que evoluir para dar atendimento às pessoas, para que elas possam ter opções de tratamento da obesidade. Vamos dar um respiro pro Capa Verde e vamos falar um pouco sobre o que é importante, agora saindo da parte do pós-operatório ali, mais precoce, o que o endoscopista tem que entender, né, e tem que avaliar e saber laudar num exame de um paciente que realizou a cirurgia bariátrica. Tem isso também, né? O endoscopista tem papel na avaliação do paciente pós-bariátrica, esse paciente que já teve alta, que já está lá evoluindo bem, que está tudo certo, mas quando ele chega para nós na endoscopia, isso quem está em formação em endoscopia sabe, você precisa entender muito bem a anatomia de uma cirurgia bariátrica para poder dar um laudo correto, para não chegar lá um paciente com bypass e tu laudar que ele tem um outro tipo de cirurgia, ou com sleeve e tu laudar que é outro. Então, assim, você precisa estudar e entender bem, entender a técnica cirúrgica utilizada, entender qual é a anatomia daquela técnica cirúrgica utilizada. Então, Ari, Mauro, vou trazer mais vocês, claro, mas pela questão da experiência endoscópica. Eu acho que assim, fundamental. Tem que saber identificar as técnicas cirúrgicas.
Isso é um ponto básico. Né? Então, você tem que saber a característica da técnica cirúrgica para, a partir daí, ter uma descrição adequada do exame. Tá? Isso eu não tenho dúvida. Aí a gente pode debater aqui o que é uma descrição adequada. A gente pode aproveitar o Luiz, que está aqui com a gente, para dizer assim, olha... O que ele precisa. O que tu precisa saber? Né? Porque eu acho que isso tem que estar muito bem definido, porque assim, a gente, quando recebe para fazer um exame, que o cirurgião me pede um exame de pós-operatório, eu preciso sanar as dúvidas que o cirurgião tem, no que eu posso contribuir nesse pós para ele. Né? Então, eu vejo assim a questão do exame. Sim. O exame pós-operatório, nós solicitamos de rotina, geralmente no 18º mês de cirurgia. Alguns grupos solicitam um pouco antes, um pouco depois, isso é variável. Né? O que nós queremos avaliar nesse exame? Né? Falando principalmente vamos falar primeiramente do bypass. Como é que está o status desse estômago, o tamanho do estômago, do pouch gástrico? Né? Geralmente ele tem aí 3 a 5 centímetros. Né? Qual o tamanho desse estômago? O paciente, é muito comum a associação, como a gente já falou aqui, de doença do refluxo e obesidade. Então, às vezes, o paciente vai para a cirurgia com uma esofagite mais grave, com um Barrett. Como é que evoluiu essa esofagite? Como é que evoluiu esse Barrett? Esse esôfago melhorou? Isso são coisas que a gente também tem que avaliar nesse exame. Como é que está o calibre da anastomose? A anastomose ela tem algum grau de estenose? Ela está muito dilatada? Né? Como é que está a saúde do jejuno, né, da alça que a gente subiu para fazer a anastomose? Ali também é um local onde pode haver úlcera, às vezes são locais que podem acontecer também algumas alterações. Então, essas são as principais alterações que a gente avalia. No sleeve, a gente avalia principalmente a anatomia do tubo gástrico, né? Se ele está muito dilatado, se ele tem alguma torção, se está passando bem o endoscópio. Né? São as principais alterações que a gente procura avaliar. E o segmento também é importante, porque no longo prazo a gente vai tendo alterações, né? Esse paciente vai ter que fazer acompanhamento. Por isso que é muito importante o acompanhamento no longo prazo. Né? Como a gente falou, a obesidade é uma doença crônica. E a cirurgia bariátrica ela requer um acompanhamento crônico também. Né? O paciente tem que fazer acompanhamento. Sim, aí entram as indicações outras, né? Seja do reganho, seja da sintomatologia do paciente e tudo mais. Eu vejo a endoscopia bem importante no pós, visto que a longo prazo esse paciente vai precisar de acompanhamento e a gente vai ter que pensar se vai precisar de novos tratamentos ou, né, principalmente, uma coisa que a gente pode entrar depois, eu acho que podemos até fazer um episódio, que é o reganho de peso. Então, isso é uma complicação tardia que acontece num número significativo. Nós tínhamos, assim, antigamente, uma gama de técnicas cirúrgicas que foram se aparecendo, se desenvolvendo, e depois foi se limitando, então, a essas duas principais. Elas têm características bem distintas endoscópicas. Então, acredito que, sabendo essas duas, anatomicamente, a gente tem uma boa, vamos dizer assim, um bom conhecimento. Eu acho que a endoscopista é capaz de diferenciá-las. Porém, tem pacientes que a gente recebe que são um pouco mais antigos. Então, algumas características mudam um pouco. Né? Tem técnicas que o coto gástrico, vamos dizer assim, o estômago remanescente é um pouco mais alongado. Sim. Em que tem vamos dizer assim, um bypass intestinal, né? Então, é um tipo de cirurgia que se chama escopinaro. Sim. Aqui no Sul ainda tem alguns pacientes que a gente faz, que é um bypass, né? Então, e acontece, mais para São Paulo, mais para o Sudeste, mais para cima, tem outras técnicas, né? Então, eu vejo que eles têm mais conhecimento, assim, nessa questão de outras técnicas. A gente tem um pouco... Isso vai depender de regiões, né? Então, Exato. Isso é uma questão. Em relação, eu acho que é muito importante na questão do bypass a gente comentar o tamanho do pouch mesmo. Né? Os pouches hoje em dia estão cada vez menores e a anastomose está um pouquinho maior. Sim. Eu vejo essa tendência. Então, assim, normalmente 2, 3 centímetros, uma anastomose que varia mais ou menos 12, 15, né, milímetros. Isso é importante. Eu descrevo, às vezes, até a alça cega, se ela é um pouco mais alongada. Perfeito. Porque eu vejo alguns pacientes que podem ter um pouco mais de reservatório
Exato. E se eles acabam descobrindo que podem comer um pouco a mais, pode ser que essa alta cega do jejum não tenha um componente no reganho, né, posterior. Sim. Tanto que na cirurgia a gente sempre se preocupa em não deixar muito longa essa alça, porque ali pode ser inclusive um ponto de complicação, né? Essa alça, se ela fica muito longa, pode ter um supercrescimento, ela pode ser um ponto de obstrução. Pode até torcer, né? E até perfuração. Exato. Então já citamos coisas importantes, relevantes para estar dentro do roteiro. Bypass é isso aí. Então a gente vê isso, né? Vê a questão da anastomose e tudo mais. Normalmente, eu não costumo colocar muitos dados no laudo em relação a essa anastomose está horrível, está muito alargada. Acho que isso é uma questão de muito cuidado. Exato. Porque, às vezes, o paciente conversando está muito bem, obrigado. Isso pode estigmatizar o paciente de ler o seu laudo. Está evoluindo muito bem, a anastomose tem 20 milímetros. Sim. É uma anastomose alargada. Mas ele está perdendo peso, está se mantendo, está bem, está saudável, está fazendo exercício, que é fundamental. Eu acho que tem outras questões para ser abordadas na questão da anastomose. Isso a gente pode discutir depois. Então, essa questão que eu comento bastante. Então, eu acho que é mais descritivo nisso, nos números, e não sugestões. Eu acho que quanto menos sugerir no laudo, melhor. E, Mauro, e como que tu faz a medida do diâmetro da anastomose? Ali, da anastomose. A medida, essa é uma questão bem interessante. Tá? Para dar dicas aí para quem está aprendendo. A dica é a seguinte, bem rápida, tá? É medir a pinça aberta numa régua, fora, né? Pega uma régua, mede a pinça, né? Aberta, e depois coloca bem junto da anastomose e objetivamente mede. Tem alguns outros serviços que pegam um fio, né? Um fio guia, por exemplo, e mede qual é a distância de cada risquinho. A gente faz uma régua endoscópica com esse fio e se mede também ali. Então, tem algumas formas objetivas. A gente tem que ter objetividade. Não é no olho dizendo, isso aqui é aproximadamente. Tem que ser objetivo. Então, por quê? Porque a endoscopia, ela nos dá uma dimensão muito diferente do que está acontecendo realmente. A gente tem vamos dizer assim, a propensão a superestimar, né? Então, a gente vai achar que é 1 centímetro, na verdade, é meio centímetro. Porque sempre depende do referencial. É uma lente, né? Não tem referência e tal. Então, normalmente, uma pinça de biópsia, a gente já vai coletar biópsias de rotina e tal, que isso é uma coisa para se discutir no bypass, se coleta ou não, mas ali a própria pinça faz a medida. E no sleeve, aproveitar, a questão do sleeve, ele é mais tranquilo, se vê realmente a anastomose vertical, tubo gástrico, o tubo. Eu costumo colocar no laudo, que eu não vejo na rotina, mais ou menos a gente consegue medir o eixo gástrico. Mais ou menos calcular, né? Faz um cálculo aproximado do eixo gástrico. Como é que a gente vai calcular esse eixo? Porque, às vezes, a cicatrização do estômago pode fazer uma torção. Esse estômago fica, na verdade, em formato de L. Ele não fica reto. Então, essa torção que vai propiciar refluxo para o paciente, pode causar algum defeito, alguma fístula. E muitas vezes isso aí passa um pouco despercebido. É aquele paciente que ele vomita um pouco mais, mas ele consegue ainda manter nutrição, ele tem menos tolerância aos sólidos. Então, às vezes, isso passa um pouco discretamente e é meio levado como se, acho que está bem, está perdendo peso e tal. Mas, às vezes, esse paciente, a médio e longo prazo, ele tem dificuldade nutricional. Fora o impacto na qualidade de vida do paciente, né? Porque esses pacientes com sleeve, com alterações anatômicas, eles geralmente têm muito refluxo, muitas vezes debilitante, né? Com impacto importante na qualidade de vida. Então, eu já acabo medindo esse eixo. O eixo, normalmente, eu coloco mais ou menos o dedo e faço a torção do aparelho. Para a gente passar o aparelho do corpo para o antro, né? A gente faz uma... Quando gira, esse giro é mais ou menos o cálculo. Quando a gente tem mais de 90 graus ali, né, que a gente girou mais de 90 graus o aparelho para entrar para o antro, é um eixo que realmente não está muito legal. Não é um número mágico, mas... Ótimas dicas, né? Para quem faz endoscopia, formar uma rotina aí, né? De padronização, né? Do seu laudo e da sua avaliação. Bom, esse trabalho fica para mim sempre, né? Esse trabalho difícil de encerrar o nosso podcast, porque a gente sempre quer mais tempo aqui.
Tem muito assunto para ser discutido, mas nós discutiremos esses assuntos nos próximos episódios. Aí nós teremos episódios para falar sobre a endoscopia nas complicações, sobre o reganho, né? Diversas coisas que nós abordamos aqui hoje. Se mandarem as dúvidas e questões, vai ficar mais fácil ainda. Mais fácil ainda, porque a gente vai interagindo e vai conversando no intervalo entre os episódios. Nós vamos estar cada vez mais presentes agora nas redes, né? Com os nossos cortes aí semanais. Então, claro, nós vamos com muito prazer interagir com você sobre o que nós conversamos aqui hoje, tá? Bom, nós então estamos aqui mais uma vez, né, trabalhando para trazer conteúdo de qualidade para a medicina do aparelho digestivo e muita confiabilidade. Agradecer muito, né, ao nosso convidado aqui hoje, né, que nos trouxe muitas informações importantes. É sempre um prazer inicial da obesidade. Conviver com ele, né, tanto porque nos quebra muitos galhos lá no hospital, né, assim como nós quebramos os dele também, né? Exatamente. Então é uma troca constante. Capa, obrigado pela tua participação aqui conosco. Foi um prazer. Prazer é todo meu. Deixa a palavra contigo aí, se quiser falar alguma coisa para quem... Não, só realmente agradecer a oportunidade. É um local onde a gente troca muita experiência e informação de qualidade. Eu acho que isso é o mais importante, né? Trazer profissionais sérios, especialistas, né, realmente na sua área, que procuram estar sempre evoluindo, trazendo informação de qualidade e verdadeira. Então, muito obrigado pela participação e agradecer novamente. Muito bom. Ari, vamos para o segundo episódio, para a segunda temporada, então, né? O segundo episódio da segunda temporada já na próxima. Muito bem, vamos lá. Mais um. Isso aí. Acho que as coisas andando, né? O conteúdo se formando. Essa temporada vai ser uma temporada extremamente interessante, porque a obesidade é um grande problema de saúde pública. Prende muito a atenção e a gente tem muito a conversar. Hoje a gente conversou um pouco sobre a questão cirúrgica, sobre endoscopia no pré, trans, pós-operatório, e a gente vai ter muito a evoluir, inclusive na endoscopia como opção no portfólio terapêutico, né, da obesidade, porque a gente, como a gente conceituou aqui, é uma doença crônica e incurável. Ela não é intratável, ela é incurável. Então, a gente tem um portfólio grande de opções hoje, né? E opções, quando a gente fala em opções, a gente fala em opções que têm estudos, opções que têm significância científica, né? E que a gente pode hoje ofertar para os pacientes. Existem nichos de pacientes que se encaixam melhor em determinadas opções, outros em outras e tal. Então, acho que vai ser importante aí essa temporada. E aí, Mauro, estreia, então, agora como, né, novo integrante do time. Bora aí mostrar para o pessoal que existe complexidade, né, nisso que a gente aborda no dia a dia, como eu já tinha falado no começo desse episódio. Aqui a gente não vai trazer soluções simplistas, né, e simples para doenças complexas. Aqui a gente quer mostrar para os profissionais da saúde, né, e para as pessoas que não sejam profissionais da saúde, que tenham interesse nesse tema, o quão complexo, né, é abordar essas doenças que também são complexas, né? A gente não tem solução simples, mas nós temos, sim, boas soluções, né? E aí, Mauro? Foi diferente, né? Um pouquinho mais nervoso, vamos dizer assim, do que... Não, mas foi, assim, experiência incrível. Eu, desde o primeiro dia, gostei muito e praticamente foi amor à primeira vista, assim, né? Entrei no clima e a manutenção vai ser muito legal. Acho que os assuntos vão ser muito legais e eu acho que o Capa falou muito bem, assim, seriedade. Eu acho que é o mais importante, né? E o Ari tocou muito bem no assunto. Cirurgia é uma opção muito importante, muito significativa na vida dos pacientes, assim como o tratamento, né? Exato. A endoscopia também tem um papel fundamental no manejo desses pacientes e ninguém está disputando contra ninguém, né? Assim, vamos dizer, cada um tem o seu papel. Acho que cada tratamento tem a sua indicação e o paciente tem que entender isso, e o profissional da saúde também tem que entender que tem essas opções. Então, acho que o paciente não vai ficar desassistido. Acho que tem para todos os profissionais, para todos os pacientes, sabe? Então, acho que é bem interessante isso. Acho um assunto bem legal.
Gosto bastante. Muito bem. Então, vamos nos encaminhar para o encerramento do nosso primeiro episódio da segunda temporada do Qualos Podcast. Me dirijo para você que nos acompanhou até aqui, que está nos vendo, nos ouvindo, né, aí nas inúmeras plataformas que nós estamos presentes, também acompanhando os nossos cortes nas redes sociais. Vou fazer o pedido novamente que você se inscreva no nosso canal, né, no YouTube, que você curta os nossos conteúdos, compartilhe, né, com quem você achar interessante compartilhar esse conteúdo e, claro, interajam o máximo conosco para que nós consigamos conversar com vocês que estão aí nos assistindo. Muito bem, muito obrigado por estar conosco até esse momento. Encerramos, então, o primeiro episódio da segunda temporada do Qualos Podcast. Um abraço e até a próxima.